Hoje é dia de estarmos aqui celebrando a ceia do Senhor. E é maravilhoso podermos ter esse encontro. A ceia do Senhor, instituída por Ele, uma de suas ordenanças. Nós não somos sacramentalistas, né? Nós não cremos na consubstanciação, isto é, os elementos não possuem a presença mística de Cristo nele. Não cremos na transubstanciação, não cremos que os elementos se transformam em carne e corpo de Cristo. Para nós batistas, a ceia é está escrito ali, né? Em memória de mim. Ele, quando institui a ceia do Senhor, institui o batismo, obviamente, institui a ceia do Senhor. Será que ele pensou assim: se eu não instituir a ceia do Senhor, será que eles vão esquecer que eu morri por amor a eles? Será que isso poderia acontecer? Será que nós estaríamos valorizando mais o triunfalismo, a ressurreição? E nós temos tendência. Aí ele disse: quando comerdes deste pão e beberdes deste vinho, anunciai a morte do Senhor até que venha. E eu quero compartilhar nesta noite com vocês um tema que é uma série de sermões. Eu não lembro se eu já compartilhei este tema aqui. Razões pelas quais louvamos ao Senhor. E se eu pedir, obviamente, aqui algumas razões porque nós louvamos ao Senhor, uma delas é o privilégio de participarmos da ceia do Senhor. É um privilégio de trazermos à memória o seu sacrifício na cruz do Calvário. Estou acompanhado da pastora Luísa Célia Portela Gomes, né? A rainha. Por que rainha, né? Porque ela costuma tratar todas vocês, mulheres de Cristo, de rainha. Aí acabou pegando para ela, né? Até no prédio onde a gente mora, ela é conhecida como rainha. Ah, fala para a rainha que no dia tal vai ter isso. E é uma forma como ela costuma tratar as amadas irmãs. Razões pelas quais louvamos a Deus. Aliás, aí já contei essa história aqui, né? A nossa netinha falou assim: vó, se você é rainha, meu vô é rainho. Falou assim mesmo. Mas todos nós somos reinos e sacerdotes por Cristo Jesus nosso Senhor. Ele assim nos constituiu, reinos e sacerdotes. Vamos abrir a palavra de Deus. Nós temos alguns textos. Colocou aqui, cadê? Gustavo não está aí não? Cadê o Gustavão? Eu mandei para o teu zap. Eu esqueci de falar. Mandei para o teu zap aí, Gustavo. Pastor Alessandro, por favor, o senhor pode chegar aqui rapidinho? Graças a Deus. Razões pelas quais louvamos a Deus. Vamos estar lendo aqui, depois teremos outros versículos mais adiante. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, capítulo 13, versículo 1. Evangelho de João 13, 1. O Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João. Fala-nos assim o texto sagrado: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Razões pelas quais louvamos ao Senhor: por estarmos aqui cantando louvores a Ele, por estarmos aqui lendo a sua palavra, por estarmos aqui comungando uns com os outros,
por estarmos aqui, celebrando ao Senhor com as nossas palmas, com alguns gestos, e são muitas as razões pelas quais louvamos ao Senhor. E nesta noite, quero destacar em primeiro lugar, a primeira razão, nesta noite, entre tantas outras que eu quero destacar, é pela vida terrena do Senhor Jesus. Ele esteve entre nós, habitou entre nós, e devemos sim louvar a Deus pela vida terrena de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem cometer pecados. Hebreus 4,15. Louvamos a Deus pela vida terrena de nosso Senhor. Acredito eu que o autor da carta aos Hebreus usa de um exagero de palavras, usa de uma hipérbole, que em tudo foi tentado. Eu acredito que pela postura de nosso Senhor, ele não deve ter sido tentado pela glutonaria, acredito eu. Apesar dele ter sido chamado de beberrão e comilão pelos fariseus, mas eu acredito que ele não foi tentado pela glutonaria. Eu não sei se alguns dos senhores e das senhoras aqui sofrem esta tentação. Glutonaria não é vontade de comer, não é isso? Eu gosto muito de comer. Nossa, como é bom comer. Tantas coisas que nós não podemos fazer por força da nossa relação com Deus, que a carne às vezes nos tenta fazermos, mas pela graça do Senhor, nós vigilantes resistimos a algumas tentações, mas comer é algo muito prazeroso, é algo muito bom. E eu sei que alguns aqui estão até com fome agora, e eu falando de comida. Olha aí, viu? Teve gente se manifestando aí já. Então ele usa de uma hipérbole, que em tudo foi tentado. Jesus Cristo entre nós despiu-se de toda a sua glória, comeu entre nós, bebeu entre nós, e sofreu muitas tentações. E vivendo esta realidade, ele compreende as tuas pulsões e as tuas tentações. Ele compreende quando de repente você achou-se que era o tal, melhor que tudo e melhor que todos, ou foi tentado a julgar-se melhor que todos e melhor que tudo. O suprassumo, não sei, da cocada preta, que eu sempre esqueço, né? Como é que é? O rei da cocada preta, não é isso? Isso pode acontecer com qualquer um de nós, e ele também viveu esta tentação. Em muitos momentos da sua existência, alguém falou para ele assim: se tu és o Filho de Deus. Eu costumo dizer que na cruz, entre todas as tentações que ele vivenciou, ele sofreu a última tentação, quando um dos ladrões da cruz disse: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Ora, pensou alguém dizer, se o senhor é o pastor, ele é o Filho de Deus, ele era e é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas ele foi desafiado a não cumprir uma missão para a qual ele veio cumprir. Se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós, disse o ladrão, que estava crucificado porque obviamente cometeu crimes, ou crime, e de repente vem esta tentação: se tu és o Filho de Deus. Eu costumo dizer, quem é, não precisa estar provando que é, principalmente diante do Senhor. Cumpra a tua missão, e Deus tem visto o seu trabalho, o teu compromisso.
Deus tem visto o que você tem feito acima de todas as coisas. Se tu és o Filho de Deus, eu acredito que isso seria a última tentação. E vem do outro lado uma voz de alento, tu falas como louco. E ele ouve: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mais vale uma alma que o mundo todo. E só ali, meu amado, minha amada, o Cristo foi consolado, apesar de viver um momento de tanta dor, de tanta angústia e de tantos desprezos, porque todos o abandonaram. Ele poderia dizer: já valeu a pena. E olha quantos de nós aqui podemos olhar para Jesus e dizer: obrigado, Jesus, por morrer em meu lugar, valeu a pena, o Senhor me salvou, o Senhor me alcançou. E aquela foi, podemos assim dizer, a primeira alma da nova aliança a encontrar a salvação do Cristo, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvamos a Deus pela vida terrena de nosso Senhor, que em tudo foi tentado. Ele poderia ter uma postura de conquistas naturais e materiais. Ele foi aclamado pelos gregos por causa da sua postura, do seu discurso. Os gregos quiseram conhecê-lo. Ele foi aclamado por tantos outros doutores e homens importantes à época, mas sempre atento e vigilante, porque ele sabia que muitas propostas surgiriam aqui e acolá para desviá-lo da sua missão. Cuidado com as propostas aqui e acolá que você tem recebido. Isso pode ser uma armadilha para desviá-lo da sua missão. Dúvidas? Vá a nosso Senhor, que em tudo foi tentado, compreende a sua estrutura, compreende as tentações pelas quais você tem passado, e Ele vai te ajudar, Ele vai te socorrer. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, em toda e qualquer situação, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Quais são as suas fraquezas? Porém, o que como nós em tudo foi tentado, mas a grande diferença, sem cometer pecado. Se ele tivesse cometido pecado, a sua missão teria fracassado. Mas por quê? Hebreus 5, 8 e 10, ainda que era filho, aprendeu a obediência, por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A gente sabe, vocês são bem instruídos a isso, que para ser um sacerdote tinha que ser de que linhagem? Ou de que tribo? Da tribo de Levi. Jesus era de que tribo? De Judá. Então ele foi constituído sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não era um Levi, ou um levita. Ele era um judaíta e foi constituído sumo sacerdote pelo próprio Pai, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de uma postura religiosa, não segundo a ordem não segundo a ordem araônica, que era levita ou da tribo de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Louvamos a Deus pela vida terrena de nosso Senhor Jesus Cristo, que esteve entre nós, habitou entre nós, foi tentado nas mais diversas tentações, mas não cometeu pecado. Louvamos a Deus porque Ele venceu o pecado. Louvamos a Deus porque, como segundo Adão, Ele foi tentado pela concupiscência da carne,
ele foi tentado pela concupiscência dos olhos, ele foi tentado pela soberba da vida. E a gente costuma dizer que é a tríplice tentação. Basicamente, essas são as tentações pelas quais nós passamos e estão diante dos nossos olhos, diante dos nossos desejos. A concupiscência dos olhos, aquilo que eu vejo. A concupiscência da carne, aquilo que eu desejo, que é impróprio, que é ilegal, que é imoral. A concupiscência dos olhos, aquilo que eu tenho que desviar, mas às vezes nós somos tentados. E a soberba da vida, o orgulho, querer ser melhor do que tudo, do que todos. Ele foi tentado nestas, podemos dizer, tríplice tentação, como Eva também assim fora tentado. Ela viu que a árvore era boa, e ela achou, vou ser igual a Deus, agradável aos olhos, boa para se comer, concupiscência dos olhos. O fruto era agradável aos olhos. Concupiscência da carne, boa, desejável, maravilhosa. E soberba da vida, serei igual a Deus. Isso permeia a nossa existência. E Cristo em tudo foi tentado, mas sem cometer pecado. Em segundo lugar, louvamos a Deus pela morte do Senhor Jesus. É o que estamos aqui fazendo nesta noite, daqui a pouco. Traremos à memória a morte de Jesus. E a morte de Jesus tem que nos constranger. Foi uma morte vicária, substitutiva. Ele morreu em teu lugar, em meu lugar, em nosso lugar. E a morte de Jesus tem que nos constranger, tem que nos conflitar. Eu tenho que olhar para mim e dizer: miserável homem que sou. O Senhor se fez carne, habitou entre nós e morreu na cruz. Sofreu por sua causa, sofreu por minha causa. E não podemos, sob hipótese alguma, esquecer isso. E para que nós não esquecêssemos, Ele instituiu a ceia. Fazer isto em memória de mim. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13:1, agora João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Pasmem, a vitória de nosso Senhor foi a sua morte. Não apenas a sua morte, mas a sua morte sem pecado. O que é algo que está consumado? Alguém pode me dizer? Quando eu digo está consumado, o que eu estou dizendo? Está feito, está realizado. Quem está com obra em casa aí? Está doido para dizer está consumado, né? Está acabado. Eu sou casado com Luísa. E a gente, às vezes, não bate tudo igual, não. Eu nunca vi uma pessoa amar a obra. Nossa, como ela ama a obra. Ela vai fazer, eu vou assim só tentando me desvencilhar. Aí teve dia a gente tem que fazer uma obra. Obra é uma coisa horrível, né? E a gente mora em apartamento, irmãos. Nossa, a gente estava em casa lá, o pessoal trabalhando, a gente saía, chegava em casa, a casa toda suja, toda cheia de pó, e tem que cobrir tudo, tem que cobrir aqui, acolá. Até que um dia eu disse: está consumado. E ela: eu acho que falta alguma coisa a mais. Não falta não, está consumado, está acabado. E ele disse: está consumado. E teve alguém que disse que quando Jesus morreu, o inferno festejou. Como, irmãos? Isso é um absurdo teológico, bíblico.
Porque o diabo, ele não estava se importando se Jesus ia morrer ou não. A preocupação dele é se ele ia morrer pecador ou imaculado. Então, quando ele diz, está consumado, ele morre sem pecado. Quando ele morre sem pecado, o mundo espiritual, obviamente, nas trevas entra em desespero. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e liberta todo aquele que olha para Ele, que o aceita como Senhor e Salvador. E agora, o papel do diabo é te desviar, é fazer com que você pense e queira abandonar Deus e as coisas de Deus. O fim dele está próximo. As canções que nós cantamos aqui nesta noite, e ele vem, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí alguém disse assim, quando Jesus morreu, o inferno fez festa. Como? Isso é um absurdo teológico, é um absurdo biblicamente. Quando ele diz está consumado, o que é que ele está dizendo? Está feito, está acabado, eu venci o mundo, eu venci o pecado. E o diabo que o tentou em todo tempo, em todo momento, desde lá no deserto, lembra lá no deserto? E a gente pode classificar também como tríplice tentação. O diabo mostrou todo o reino. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares, com consciência dos olhos. Eu tive, foi ontem, querida, eu tive no Jardim Botânico. Eu moro em Duque de Caxias, irmão. Não é Jardim Botânico São João, não. Eu tive no Jardim Botânico. Primeira Igreja Batista do Jardim Botânico. Eu tenho um sonho de morar na Lagoa Rodrigo de Freitas. Olha aí, tem mais gente aí. Jardim Botânico está ali do lado, né? Sonhar não é pecado, não é ilegal, não é imoral. É um sonho. E quando você sonhar, sonha bem alto, porque se você não alcançar, diz assim, era muito alto para mim. Eu sou um sexagenário. Eu tenho certeza que eu não vou morar na Lagoa Rodrigo de Freitas, mas não custa sonhar. Já sonhei que fui jogador de futebol. Eu sei que o Montão é que vive sonhando, né? Que, se fosse eu, aquelas coisas todas. Eu estava lá em cima, depois da reunião, teve o almoço, eu estava lá em cima na igreja, dei aquela olhada para o Jardim Botânico, pensei, nossa, igualzinho Caxias. Lugar legal, né? Maravilhoso. E na hora de sair, irmãos, olha o que a gente fez. Na hora de sair, a gente foi por um caminho. Estava eu, o pastor Wellington Muniz, o professor Fabrício falou, me segue que eu sei o caminho. A gente rodou, saímos depois do túnel Rebouças. Falei, caramba, passamos por cima do túnel Rebouças. Olha que coisa maravilhosa, não tem nada a ver isso, né? Mas saímos passamos por cima do túnel Rebouças, demos a volta e entramos no túnel Rebouças para vir embora. Olha, tudo isso pensou? Tudo isto te darei, mostrou os reinos, mostrou o Império Romano, mostrou certamente todos os impérios da época. O Império Romano era o maior deles. Isto eu te darei, se prostrado me adorares. Concupiscência dos olhos, ele foi tentado. Se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Vontade de comer, fome, mas nós não estamos aqui para fazer a vontade do diabo. E depois, a narrativa levou Jesus para o alto do templo e falou assim, pode saltar daqui, que está escrito que aos teus anjos dará ordem. E Jesus Cristo resistiu a esta tentação também. Imagina, você subir
no pináculo do templo, não sei, vamos dizer uns 30 metros de altura, não sei precisar agora, vou botar 10 metros de altura, né? Quantos metros tem aqui? Lá fora, na ponta lá. Você vai pular ali, nada vai te acontecer, o que vão fazer? Todo mundo vai te aplaudir, né, Léo? Pensou? Sobe aqui, eu vou pular. Eita! E o pessoal ainda fala, pula, pula. Eu vou pular daqui, nada vai me acontecer. Ele pula e nada acontece. Caramba, ele é o Superman. O Batman não, o Batman tem que ter asa, né? O Superman consegue flutuar. Soberba da vida. O diabo tentou também, mas ele replicou o diabo dizendo, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus, está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás. Então louvamos a Deus pela morte de Jesus, e clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e havendo dito isto, expirou. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, Filipenses 2,18. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, Hebreus 2,9. Louvamos a Deus pela morte de Jesus, mas pela morte imaculada, porque se ele tivesse pecado, onde estaria a nossa esperança? Estaria enterrada, assim como está enterrada a esperança daqueles que vivem em buscas de seres que estão sepultados. Por quê? Porque pecaram, todos pecaram. Então ele morre, não comete pecado, e o salário do pecado é mas ele não pecou, por isso que ele ressuscita, porque cumpriu a sua missão que lhe fora dada, morrer como o Cordeiro Imaculado de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. A glória do Cristo está na sua morte imaculada. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está inferno, os teus grilhões? Ele não cometeu pecado, a morte, portanto, não pôde contê-lo. É por isso que ele disse, fazer isto em memória de mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, só vocês no 3, 1, 2, 3. Bem bonito, João 3,16, 1, 2, 3. Se ele não instituísse a ceia, você ia estar só falando da ressurreição. Eu sou tentado a pensar assim. E nós somos tentados a olhar apenas o Cristo crucificado, ao Cristo ressuscitado. Mas Isaías 53 diz que ele não tinha beleza nem formosura para que por isso que seus discípulos o abandonaram. Ele transformara pães e peixes em multidões de pães e peixes, apenas um pouquinho. Ele ressuscitara mortos. Ele acalmava, tinha poder sobre a natureza. Aí todo mundo queria tirar selfie com ele, né? Mas quando ele morre, e ele tinha dito isso, vocês lembram disso? Mateus capítulo 6, se não me falha a memória, agora me falhou a memória. Jesus pergunta, o que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro disse, o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele começa a narrar o que aconteceria com ele em Jerusalém. Aí o diabo tenta. Pedro dá lugar ao diabo e diz, Senhor, nada disso vai te acontecer. Nós não vamos deixar. E Jesus disse o quê? Para trás de mim,
Satanás. Alguns costumam dizer que foi em latim que ele disse isso. Vai de retro, Satanás. Porque os discípulos também não compreendiam esta missão. Louvamos a Deus pela morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. O que é que nos purifica de todo pecado? O que é que nos purifica de todo pecado? O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. O que fora maldição em épocas passadas, para nós hoje é bênção. Devemos olhar para o Cristo crucificado, imaculado, que tornou-se o meu Redentor, o teu Redentor, o meu remidor, o teu remidor. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Ele a glória, a Ele o reino, a Ele o poder para todos sempre. Louvamos a Deus pela ressurreição do Senhor Jesus, porque Ele morreu sem pecado. Isso não é difícil de entender, isso é bíblico. Está consumado. Aí diz Pedro que ele vai aos espíritos em prisão, antes de ressuscitar. Não sabemos, a gente sabe que no mundo espiritual, o tempo é diferente do nosso. Ele levou 3 dias para ressuscitar no nosso, qual o nosso tempo? É o Cronos, né? No nosso Cronos, né? Na nossa cronologia. Ele morre, aí tem gente que diz assim, mas ele não foram 3 dias não, foram menos de 3 dias. Não são 3 dias de 24 horas, né? Que dia é hoje? Hoje é dia 1º. Ao 3º dia ele ressuscitou. Hoje é dia 1º, dia 23 de outubro, faço 61 anos. Se não morrer antes. Aí me faz lembrar aquele jovem que falou, pastor, o senhor está velho, né? Mas eu estou com 61. Ore a Deus para você chegar na minha idade, para não morrer antes. Aí não, 60, né? Mas isso aconteceu com um colega meu. Então ele morre na sexta. Ele é sepultado na sexta, ele fica sepultado no sábado, ele está sepultado no domingo, quando ressuscita nas primeiras horas da manhã. Louvamos a Deus pela ressurreição do Senhor Jesus. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi Simão Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Olha só, eles não. Por isso que Jesus diz lá, Pedro, quando te converteres, que coisa, né? Eu espero que todos que aqui estão entendam a mensagem do Evangelho, porque eles não entenderam. Andaram com Jesus 3 anos e não entenderam. Pasmem, por isso que muitos dos nossos, vamos assim dizer, que frequentam as nossas igrejas locais, e não são poucos, que hoje estão no candomblé, hoje estão na Umbanda, nada contra, tá? Isso aí eu estou aqui falando para cristãos. Não sei, tem alguém aqui da Umbanda? Estou falando mal da tua fé, não. Candomblé? Alguém aqui, no meu banco aqui? Não? Mas acontece isso. Pessoas que já foram líderes nas igrejas que eu conheço. Eu conheço um rapaz que ele fora presbítero da Assembleia de Deus. Hoje ele se intitula e participa, ele é pai de santo. Jesus tem andado contigo. Você tem andado com Jesus. Compreenda o Evangelho e a mensagem de Jesus. Levaram do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os 2 corriam juntos, mas outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Sou eu, Leandro, correndo, né? Leandro
Eu e ele ando correndo. Eu sou Pedro, ele é outro discípulo. Provavelmente João. Eu disparei na frente, né? Eu sou mais afoito, tal. Daqui a pouco Leandro passa por mim, voado. Assim Pedro, que aconteceu com Pedro, saiu todo. Quando chegou João, passou. Só que João não entrou. Respeita as cães aqui. A calva, no caso. E abaixando-se, viu o chão no lençol, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça estava com os lençóis mais enrolados em lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Esse viu e creu, segundo a tradição, é João, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram os seus discípulos para casa e Maria estava chorando junto ao sepulcro. Então ela, pois chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco. Angelologia aí. E viu 2 anjos vestidos de branco. E disseram eles: mulher, por que choras? Ela disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou para trás e viu Jesus em pé. Mais à frente ele vai dizer: porque eu morri sem pecado. Não com essas palavras, mas ele vai dizer: é-me dado todo o poder em cima nos céus e na terra. O diabo perdeu, porque todo o poder no mundo espiritual, todo o poder no mundo natural, pertence ao teu Senhor, ao meu Senhor, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: esteja atento que Jesus está falando com você e você está disperso, achando que é uma outra pessoa, achando que é fruto da tua imaginação. Esteja atento e enxergue a Jesus. Ele tem lhe falado, Ele está ao teu lado. Eis que estou convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Isso é fato, isso é promessa. Mas ela ouviu Jesus, mas não entendeu que era Jesus. Ela, cuidando que era o hortelão ou o jardineiro, disse: Senhor, se tu levaste, disse-me onde o puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, soltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai a meus irmãos e diz que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Engraçado, né? Quando Jesus foi preso, o que aconteceu com os discípulos? Vamos dizer que eu fosse um dos discípulos da época. O que eu fiz? Hã? Ó, perna para quem tem, né? Aliás, está me faltando um pouco. Quem já me viu jogando futebol sabe, né? Falta muita perna. Jesus, quando aparece os seus discípulos, ele diz o quê? A primeira palavra, quando ele aparece os seus discípulos, ele diz: paz seja convosco. Porque eles deviam estar morrendo de medo. Ele ressuscitou, a gente fugiu, eu neguei ele 3 vezes. Ele diz o quê? Paz seja convosco. E Jesus, nesta noite, entre tantas coisas, está lhe dizendo: paz seja contigo. Não temais, paz seja contigo. Eu estou aqui para lhe abençoar. Eu lhe salvei para lhe abençoar. Eu lhe salvei para perdoar os seus pecados. Abra o seu coração para o Senhor. Em quarto e último lugar, pela liberdade nele encontrada, razões pelas quais louvamos a Deus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. João 8,36, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Pela liberdade nele alcançada, liberdade, não libertinagem, liberdade com responsabilidade. Somos libertos dos grilhões do pecado, somos libertos do inferno,
somos libertos das garras do diabo, somos libertos por aquele que compreende as nossas pulsões, somos libertos por Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tem te libertado? Goze desta liberdade, louvando e glorificando o nome dEle. Goze desta liberdade quando você for confrontado com a morte dEle na cruz do Calvário. Lamente-se. É momento de lamentação, sim, de introspecção. Depois vamos festejar a ressurreição. Mas é o momento de olhar para mim e ver Jesus lá crucificado, sem cometer pecado, sem fazer nenhuma maldade, sem ameaçar a ninguém. O Deus, Criador de todas as coisas. Imagine, não é fácil não. Eu costumo dizer que quando ele foi preso no Getsemane, bastava ele rodar o paletó que todo mundo caía. Hoje eu estou de blaze, né? Bastava uma palavra dele, mas ele foi como ovelha. Como é que o texto diz? Como ovelha muda para o matadouro. Deus, foi você não, que às vezes por uma coisinha tão simples, acha que deve se revoltar, de chutar o balde. Aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus. Seja ovelha, minha irmã. Seja cordeiro, meu irmão. Obviamente, jamais chegaremos à dimensão de nosso Senhor. Agora, tudo isso que temos narrado é questão de fé. Eu posso provar cientificamente que Jesus viveu entre nós e não cometeu pecado? Não. Eu posso provar cientificamente que Jesus esteve entre nós, morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Não. Mas eu posso provar, porque eu creio na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a santa palavra de Deus. E nós cremos pela fé e na pregação do Evangelho. E a fé vem pelo ouvir. Louvamos a Deus pela fé nesse mistério, que é tudo um mistério. Não no sentido de algo misterioso, mas no sentido de algo que a natureza humana, nas suas razões e narrativas, ou a ciência não pode comprovar, mas o próprio apóstolo Paulo escreve. E assim estamos encerrando. Em 1 Coríntios 1, 18 a 25. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia! Repita comigo, fique em pé e repita comigo. Eu vou encerrar aqui, não vou continuar a leitura do texto não. Porque a palavra da cruz, mais uma vez, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, levante a sua mão, feche o punho agora, em uma comemoração. É o poder de Deus. Mais uma vez, é o poder de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Podem sentar. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A palavra da cruz, o de cruz ceregiu. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Esse dom não tenho. É tão fácil desentoar aqui, irmão. Aí, irmão, vão perder aí a comunhão, vão rir. Coloque a mão na direção do seu coração. Cristo morreu por você. Você que está afastado, você que compreendeu hoje a mensagem da cruz ou a mensagem do Evangelho, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ao terceiro dia ressuscitou, e por ter morrido sem pecado, imaculado, sem mancha, Ele ressuscita e diz: eis que estou convosco todos os dias de vossas vidas, até a consumação dos séculos. E Ele está aqui, Ele está ao seu lado. Você talvez esteja com o coração abatido, porque te abates, ó minha alma. Está com o coração queixoso, como o pastor Leandro orou aqui, usando uma figura de linguagem, espírito de depressão. Espírito de suicídio, posso assim também completar. Espírito de tristeza, de desilusão, seja repreendido hoje por Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estejamos em pé mais uma vez. Eu quero estar orando por você. Se você deseja vir aqui à frente, vamos estar orando em nome de Jesus Cristo, para que o Filho que te libertou realmente possa cada dia mais atuar na tua vida, no seio da tua família. Sai do seu lugar, venha até aqui à frente em nome de Jesus Cristo. Vamos estar orando, pode vir. Entre você que está vindo, se você está enfraquecido, pensando em desistir, não que seja o caso de todos que estarão aqui, de aceitar a Jesus, de retornar para a casa do Pai, vem até aqui em nome de Jesus Cristo. Vem aqui, pode chegar aqui, por favor. Pode vir em nome de Jesus. Pastor Arthur, o senhor faz esta oração, por favor. Em nome de Jesus. Os pastores, que ele está impondo as mãos sobre essas vidas. Por favor, pastor Arthur. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por esses irmãos, ó Deus, que tomaram uma decisão, Pai, de retornar para a tua casa, de receber a tua bênção, Pai, e colocar no lugar da tristeza a tua alegria, colocar no lugar da angústia a tua paz. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos eles em tuas mãos, porque sabemos que em tuas mãos eles estarão seguros. Que o teu Espírito Santo possa conduzi-los, ó Deus, no seu dia a dia, e que eles não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, mas que eles continuem em direção ao alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós os abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.